atendendo o pedido de alguns inscritos aí que tem me mandado no WhatsApp, tem me mandado até por e-mail, eu vou começar um quadro aqui no canal, que eu vou falar um pouco dos caminhões mais antigos, certo? Que eu particularmente eu gosto muito de caminhões antigos, sei que tem muita gente que gosta aqui, certo? Então eu vou falar um pouco de caminhão, de cavalo mecânico, né? Vou falar aqui no canal, tem muita gente me pedindo, já tinha um tempo que eu queria fazer. E como agora meu caminhão tá rodando, tá na oficina, e eu vou, como diz, paralelamente eu vou fazendo uns vídeos relacionados a ele como tá indo, vou fazer isso também pelo canal. E hoje eu vou falar de um caminhão que eu vou te falar. Eu já tive a oportunidade de comprar um, certo, na época, mas assim, eu optei ainda pelo caminhão 3/4, que era aquela F350 que eu tinha. Mas assim, hoje em dia, atualmente, eu queria, se eu tivesse uma condição financeira, queria ter apanhado aquele LP na época, certo? O LP 321, gente. Aqui na minha cidade tem um que eu vou te falar, no baú, sabe? Totalmente modificado, mas aquela gabine, eu sempre fui apaixonado naquela gabine. Segundo algumas pesquisas que eu fiz aqui, aquela gabine foi a primeira gabine avançada, certo? Fabricada no Brasil pela Mercedes, certo? O LP 321, ele foi fabricado entre os anos de 58, certo? E os anos de 70. Saíram mais ou menos na faixa de uns 35 mil caminhões, certo? Umas 35 mil unidades, certo? E como é que esse caminhão conseguiu ganhar destaque nesses anos, né? Você pensa lá em 58. A propaganda que a Mercedes usava na época falava do baixo consumo do LP, né? Do cara chata. Falava que ele tinha um baixo consumo, ele era um caminhão mais econômico, e realmente ele era um caminhão mais econômico mesmo, sabe, pessoal? Eu conheço um rapaz que tem eu conversei com ele, em breve vou ver se eu consigo fazer um vídeo para pôr no canal dele aqui. Ele falou que é muito econômico e o dele é o motor original, é o motor 321, certo? 6 cilindros, câmbio de 5 marchas, certo? Então assim, era um caminhão muito bom na época. E outra coisa também que mudou, que ele inovou, é porque assim, até essa época então, as gabines era toda, como diz, toda a gabine, o motor era de fora, era na frente do caminhão, não era de baixo, não era dentro do caminhão, né? Então o LP foi junto com os Fenemês, certo? Que na época era líder de mercado, o Alfa. Eu vou fazer um vídeo falando dos Alfa Romeo. Eu sou apaixonado no Alfa Romeo, eu acho um caminhão muito bonito, certo? Então assim, juntamente com os Alfa, foram os primeiros caminhões de cabine avançada, vamos dizer assim, a ser fabricado no Brasil, certo? Que no caso essa cabine, vamos dizer assim, essa cabine frontal, que até então todo mundo, né? O motor era sempre de fora do caminhão, né? Era sempre bicudo, né? Então ele foi um dos primeiros caminhões no Brasil como diz, a vir com isso aí, certo? Uma coisa que eu queria falar é que na época, muitos, como diz, quem dominava o mercado era a Alfa Romeo, em questão desses caminhões médios, né? Porque ele é um caminhão médio. Era o Alfa Romeo, né? Era o Fenemê. E em questão de cavalo mecânico era a Scania, certo? Então assim, a Mercedes conseguir entrar no meio desses dois que já era gigante, certo? E conseguir fabricar esse caminhão foi um avanço assim, sabe, gente? É inexplicável. A gente às vezes até pensa, mas 35 mil unidades é muito pouco, mas para quem estava entrando no mercado, né, com essa categoria de caminhão, né, era uma coisa, vamos dizer assim, espetacular, né, era uma coisa acima da média, certo? E outra coisa, esse caminhão, o LP, ele foi o primeiro caminhão a ter um motor a diesel fabricado no Brasil, certo? Da Mercedes, ele foi o primeiro a ter fabricado. Os outros, a maioria era tudo importado, né? Nessa categoria de caminhão médio, alguns eram importados, exceto o Fenemê, né? Que, como diz, começou lá, né? Na Alfa, vinha importado, aí depois começou a ser fabricado aqui na Fábrica Nacional de Motores. Então, sim, eu vou fazer um vídeo mais pra frente falando disso. Mas o LP 321 foi um dos primeiros, certo? Porque até na época, então, o comum, o popular para os motoristas da época, era caminhões a gasolina, entendeu? Tinha muito caminhão a gasolina, tinha aquelas dojinhas, sabe, demais da conta, o dojão grande, a Ford também tinha uns caminhões que eu ainda vou falar, que também era gasolina, certo?
Então, assim, ele vem com uma inovação, sabe? É totalmente, sabe, algo que veio, como diz, pelo design, sabe? Até hoje eu acho uma gabine bonita. E em questão de manobra também, certo? Você manobrar um caminhão com a gabine, bem dizer, quase frontal, é bem mais fácil que você manobrar um caminhão bicudo, certo? Porque geralmente caminhão bicudo, naquela época que era queixo duro, era muito difícil manobrar um caminhão bicudo, sabe? Você precisava fazer manobra e tal. Então, assim, de cara esse caminhão já veio naquela, certo? Naquela onda dos Alfa, né? Dos Fenemê, já veio naquela, como diz, naquele padrão que já facilitava a vida do motorista, certo? Então, assim, eu particularmente, eu quis ter um. Eu, quando eu era menino, eu morava num bairro aqui na Araguari e tinha um rapaz que ele mexia com parque de diversão. Então ele tinha aqueles carrinhos de batida, tinha roda, e ele vivia viajando e montava e desmontava. E ele tinha, os caminhões que carregava para ele era o LP, e eu lembro direitinho, era um LP azul, certo? Carroceria, eu não tenho foto dele, tem alguma foto similar aí, eu vou colocar aí pra vocês, mas assim, eu era apaixonado naquele caminhão. E eu lembro toda vez, eu lembro dele funcionando, ele para fazer o ar, para viajar. Eu lembro dele voltando, o barulho dele, ele era maçariquim, certo? Original de fábrica, ele é maçariquim, ele é queixo duro, né? Na época não tinha direção hidráulica. Você vê que o volantão dele é bem maior para compensar, né? Esse peso na direção, sabe? E uma coisa que fez ele vender bem foi a simplicidade na mecânica, certo? Era uma mecânica muito simples. Hoje em dia, os caminhões da Mercedes, assim, são caminhões de mecânica bem simples, boa e barata, certo? Que tem muitos aí, né? O 352, o 1113, o 1111, eu vou fazer vídeo falando sobre eles. O Mercedes-Benz 608, certo? Então, assim, eu vou falando mais um pouco, assim, focado nele, depois eu especifico esses outros caminhões. Eu vou fazer vídeos falando sobre eles. Mas, assim, de certa forma ele inovou. E um trem que era incrível para a época. Ele puxava 10 toneladas, certo, de carga, de 7 a 10 toneladas de carga, certo? O LP321, caminhão médio, entendeu? Então, assim, hoje em dia a gente não consegue, a gente puxa um caminhão toco, um 1113 toco, o fabricante recomenda você puxar nele 6 toneladas de carga, né, que é o ideal que o fabricante recomenda. Hoje em dia na documentação teve um rebaixamento e eles passam com 5. Às vezes 5 e pouco na balança, a gente não sabe, assim, se alguém souber melhor especificar em dados, assim, puder escrever aqui nos comentários, mas é mais ou menos isso aí, sabe? Não sai muito fora. E uma coisa que eu quero falar pra vocês, o LP321, ele não saiu em cavalo mecânico, certo? Às vezes a gente vê uns cavalos mecânicos aí igualzinho, com a gabina do LP, os trens, sabe? 6x2, 4x2. Só que esse cavalo mecânico é o LP331, certo? A litragem do motor dele é maior, eu não vou especificar aqui, mas a litragem do motor é maior, certo? E ele é um cavalo mecânico, saiu na mesma época, foi fabricado na mesma época, né? Entre 58 e 70. E no caso do cavalo mecânico, ele foi feito para puxar até 31 toneladas de carga, certo? Então, assim, por aí a gente já vê como é que a Mercedes queria entrar no mercado de vez, porque até então quem dominava o mercado era o Jacarezinho, né? Era os Scania, né? Sempre foi, como diz o líder, o caminhão precursor em questão de cavalo mecânico no Brasil foi o Scania. Então, assim, eu particularmente eu gosto muito do LP, eu acho ele um caminhão muito bonito, certo? Eu vejo muitos aí na internet restaurado, certo? Então, assim, realmente é uma pérola, é uma raridade, certo? Hoje em dia, se você for comprar um usado, depende muito da situação que ele tá, pelo valor que você vai pagar. Se você comprar um restaurado, ele vai ser, como diz, uma fortuna. Se você comprar um para restaurar, ele já vai ser mais baratinho, certo? Mas assim, eu comecei esses vídeos aqui porque o pessoal tava pedindo para falar um pouco desses caminhões, né, de outras marcas e tal, contar um pouco das histórias. Então, aproveitando esse tempo que eu tenho e vou fazendo aí, sempre que der, tô gravando aí, colocando aí no canal. Beleza, galera? Espero que todo mundo goste. Se inscreve no canal, deixa o like aí, compartilha o vídeo. Beleza? Deus abençoe todo mundo aí. Com Deus.